Bom dia, pessoal. Feliz 2021 aí para todos e desejar essa felicidade, já tendo a felicidade de estudarmos aqui nossa parte de sintaxe, iniciando aí com frase, oração e período, né? Então, no primeiro ano nós estudamos a parte de fonética e fonologia, né? Fomos aí até mais ou menos as classes de palavras, aliás, a estrutura e processo de formação das palavras. No segundo ano, estudamos as classes de palavras, que é a parte de morfologia, e aqui no terceiro ano nós vamos estudar a parte de sintaxe, né? Só fazendo a seguinte observação, que quando nós falamos de morfologia, que estudamos as classes de palavras, nós tentamos aprender a reconhecer o que é cada uma delas, né? Onde eu posso localizar no texto, né, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um pronome, um numeral, e assim sucessivamente, tá? Já aqui na parte de sintaxe, nós passamos a estudar a disposição linear da frase, ou seja, se lá no segundo ano nós aprendemos a reconhecer as estruturas morfológicas, as classes de palavras, aqui nós vamos aprender a função de cada uma delas, tá certo? Então, se eu disser bem aqui o seguinte, ela gosta de estudar, nós vamos saber, por exemplo, ela, lá no segundo ano, nós aprendemos que ela é pronome pessoal. Agora, aqui nessa frase, qual a função sintática dela? Quem gosta de estudar? Ela. Então, ela aqui vai ser o quê? Sujeito, tá certo? Então, assim sucessivamente, nós vamos aprender o que é cada uma delas, a função delas dentro da frase, tá certo? Agora, para iniciar esse estudo de sintaxe, nós vamos começar a saber o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, tá? E aí, nós vamos desmembrando cada elemento desses aí em suas estruturas menores. Então, o que é frase? Nós podemos dizer que frase é todo enunciado linguístico que tem sentido completo, ou seja, é um conjunto de palavras organizadas que tem sentido completo. Então, quando eu digo um conjunto de palavras organizadas, né? Por que eu falo um conjunto de palavras organizadas? Vocês poderão encontrar em alguma gramática por aí. É porque se eu não tiver organização, eu não terei sentido completo. Se eu disser o seguinte, o aluno correu muito, né? Quando eu digo o aluno correu muito, então nesse caso, muito aluno, né, corre, não tem sentido, tá? Se eu disser João joga bola, nesse caso aí, João joga bola, constitui uma frase porque tem sentido completo, conjunto de palavras organizadas. Agora, se eu disser João bola muito, não tem sentido, não tem organização, portanto, não deve constituir frase, tá certo? Agora, a frase, ela pode ter a presença do verbo ou não, tá certo? Então eu posso dizer que todo enunciado linguístico que tem sentido completo pode ter presença de verbo ou não. Por exemplo, se eu disser silêncio, eu tenho somente uma palavra. A frase pode ter somente uma palavra, duas palavras, três palavras ou mais, né? Então quando eu digo silêncio, tenho somente uma palavra, não tem verbo, mas que pode ter sentido completo. Por que eu digo que pode ter sentido completo? Porque se eu disser, se tiver só eu aqui na sala e eu disser silêncio, né,
não tem muita razão de ser, porque já está em silêncio. Mas se eu estou dentro de uma sala de aula, tem um grupo de crianças aqui conversando, né? Então, se eu disser silêncio, vai ser perfeitamente compreensível, vai ser perfeitamente inteligível e vocês vão compreender que eu estou pedindo para fazer silêncio, estão atrapalhando, né? Então, silêncio aqui é uma frase e tem sentido completo, porque vocês compreenderam, tá certo? Outra coisa, nós vemos que silêncio aqui tem a presença do ponto de exclamação, né? A frase ela é marcada pela melodia ou entonação, tá certo? Essa melodia ou entonação ou ainda entoação, eu posso utilizar aí as duas palavras, estão corretas. Essa melodia é caracterizada justamente pela presença do ponto, tá certo? Seja ele ponto final nas frases declarativas, ponto de interrogação nas frases interrogativas, ponto de exclamação nas frases exclamativas, que são aquelas que expressam o estado da alma, tá certo? Por exemplo aqui, bom dia. Nós temos duas palavras, né, e que tem sentido completo, tá? Sendo que a primeira e a segunda, nenhuma delas tem presença de verbo, tá? Mas, no entanto, elas têm sentido completo. Eu compreendo perfeitamente a mensagem que é repassada, tá certo? Então, nós temos aqui duas frases nominais. A frase, quando não tem presença de verbo, eu digo que ela é nominal. Já, nesse caso, terceiro exemplo, ela gosta de estudar. Quando eu digo que ela gosta de estudar, né, nós temos aqui uma frase, porque tem sentido completo, né? Aqui eu tenho um conjunto de palavras organizadas, né? E tem aqui também a presença de verbo. Então nós vamos dizer que é uma frase, porque tem sentido completo, e também elas são frases verbais, elas têm presença de verbo. Nominal, formadas por estruturas nominais, não tem presença de verbo. Verbais, elas têm presença de verbo. Aqui é uma frase também declarativa, porque é marcada pela presença do ponto final. Que belo dia! Nós temos aqui três estruturas, não é isso? De caráter nominal, e aqui também eu vou ter uma frase, por quê? Porque tem sentido completo, tá certo? Vitória justa, a do Flamengo. Observação, essa quarta frase aqui não tem presença de verbo, então eu vou dizer que ela é nominal, tá? Vitória justa, a do Flamengo, tá? Quando eu digo vitória justa do Flamengo, eu tenho aqui um conjunto de palavras organizadas e que tem sentido completo. No entanto, também não tem a presença de verbo, tá certo? Então, um conjunto de palavras organizadas que tem sentido completo, porque você consegue entender aí a mensagem veiculada e não tem presença de verbo. Então, nós temos aí uma frase nominal. Então, eu acho que ficou aí já bem caracterizado o que é uma frase e o que é uma frase nominal ou verbal. Mas aqui nós temos a classificação das frases quanto à presença ou não de verbo. Vamos apenas aqui deixar consignado para vocês registrarem aí. Então, nós temos aqui as frases nominais, não há presença de verbo. Boa tarde, linda paisagem. Boa tarde. Nós temos aqui duas estruturas nominais, um adjetivo e um substantivo, certo? Linda paisagem. Nesse caso aqui nós também temos uma frase, porque é um enunciado que tem sentido completo
Linda é adjetivo, paisagem substantivo. Então é isso formado por duas classes, é uma frase formada por duas classes de caráter nominal, tá? E as frases verbais são aquelas que têm a presença de verbo, tá? Então, quando eu digo o fogo destruiu a plantação, quando eu digo o fogo destruiu a plantação, eu tenho aqui uma frase, porque tem sentido completo, e ela é verbal. Por quê? Porque tem a presença de verbo. Quem é o verbo aqui? O verbo destruir, tá certo? Então, uma frase verbal. Ninguém saiu da sala. Quando eu digo ninguém saiu da sala, eu tenho aqui uma frase, porque tem sentido completo, e ela é verbal, porque tem a presença do verbo sair. Vai haver uma reunião na escola hoje. Quando eu digo vai haver uma reunião na escola hoje, eu tenho aqui uma locução verbal. Um verbo auxiliar, mais um verbo principal, tá certo? E no caso aqui, nós vamos ter um enunciado que tem sentido completo, portanto, constituirá uma frase. E ela será verbal porque tem a presença de uma locução verbal, dois verbos que equivalem a um, tá certo? Então, até a próxima oportunidade.